Graça e paz, que bom que você está aqui para a gente conversar um pouquinho, celebrar o Senhor, adorar o Senhor. Eu quero falar um assunto com você hoje, que deve ser uma rotina nossa. Eu quero conversar com você sobre honra. E honra é algo que deve direcionar nossas vidas. Eu quero entrar na palavra mostrando para você que a honra te conecta com o céu. Esse é o meu tema hoje, a honra te conecta com o céu. Meu irmão, vamos começar então. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26. Se você tiver sem a Bíblia de papel impressa ou digital aí no celular, não sei como você prefere, ou você pode olhar aqui para o telão. Essa primeira frase aqui, eu preciso que você guarde ela. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Mateus não conta, mas Marcos conta que esse perfume custava 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Um trabalhador comum recebia um denário por dia. E Marcos nos fala que esse perfume custava 300 denários, ou seja, fruto de praticamente um ano de trabalho dessa mulher. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo, inclusive Itajubá, que onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia. Queridos, é um texto muito conhecido. Essa mulher aqui é diferente da mulher de Lucas capítulo 7, tá? Em Lucas capítulo 7, a mulher vai entrar na casa também de um Simão. O nome Shimeão era muito comum, né? Naquela época. Então era Simão, mas não o leproso, Simão o fariseu. E ela entra e na verdade ela chora sobre os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus e ela enxuga com seus cabelos, ok? Então é uma outra situação. Lá em Lucas 7 está no começo da caminhada do ministério de Jesus na terra. Mas aqui em Mateus 26, também Marcos, João conta essa história. Já está no final, lá no final, quando Jesus está sendo preparado já para a sua morte. Então entenda que são situações diferentes. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre esta casa de Simão o leproso. É interessante que algumas pessoas sempre vão nos lembrar de quem a gente era. Eu tenho certeza que esse homem não era leproso mais, até porque tinha gente na casa dele, Jesus estava na casa dele, então deveria ser Simão o curado. Mas a Bíblia relata isso para nos ensinar algo, que querendo ou não, algumas pessoas sempre vão nos colocar na posição que a gente era. Quando você percebe isso, quando você encontra pessoas das suas amizades mais antigas, que faz tempo que você não vê, essa pessoa faz uma pergunta para você, que você fala assim: meu Deus, isso aí já foi há muito tempo. Eu falei aqui de manhã que às vezes eu encontro com pessoas da época do rodeio e perguntam para mim: pastor, e o rodeio? Eu falei: cara, você está nessa ainda, meu irmão? Os meninos da época da capoeira: pastor, e a capoeira? Dá para ver que eu treino muito, né, meu irmão? Tô chique.
São outras situações, e muitas vezes as pessoas vão olhar para nós com aquele olhar daquela época que a gente estava. Mas o interessante aqui é que esse homem, ele poderia não estar mais dentro da casa dele. Sabe o que mais? Essa casa dele poderia nem estar de pé. A lepra, uma doença contagiosa, e alguns estudiosos chegam a citar sobre leishmaniose, era algo que para eles era aquela coisa assim, que um leproso, quando ele estava leproso, ele tinha que ser levado para fora da cidade, ele não podia ficar no meio das pessoas, ele entrava numa quarentena, ele entrava num isolamento. E se ele estivesse passando em algum lugar que tivesse pessoas, ele tinha que entrar gritando: leproso, 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 falando dele mesmo para que as pessoas se afastassem. Se alguém fosse se aproximando dele sem saber, ele tinha que gritar: leproso, para que as pessoas também não se aproximassem. Mas sabe o que é mais interessante? Que se a casa de um leproso tivesse também praga ou lepra, aí você fala assim: Urânio, mas lepra numa casa? Irmão, alguns tipos de mofo que tinha numa casa, que eram considerados pragas, aquelas casas poderiam ser demolidas. Eu vou ler um texto para você, para não ficar só nas minhas palavras. Levítico capítulo 14, abre para mim por favor. Levítico capítulo 14, versículo 43, eu vou ler só uma parte que é o que eu estou narrando aqui para você. Levítico 14 fala da lei da purificação do leproso. Quando um leproso tinha lepra, ele ficava isolado, e se ele fosse curado, se ele ficasse curado, com sua pele curada, o sacerdote ia examiná-lo, e quando o sacerdote o examinasse e visse que sua pele não tinha mais aquelas feridas, então ele era considerado puro, curado, e ele era reintegrado na sua família, na sua aldeia. Mas se a cada 21 dias o sacerdote fosse lá e ele ainda estivesse leproso, ele tinha que se manter longe, afastado. E se ele não fosse curado, ele ia morrer nessa situação. As pessoas só iam levar para ele comida, água, e ele deveria ficar isolado. Só que a casa de um leproso, a casa que também tivesse uma praga, essa casa era o seguinte: primeiro o sacerdote ia examinar a casa, ia falar assim: olha, vamos descascar, vamos falar na nossa linguagem hoje, o reboco dessa casa. Se ela tiver mofo, se ela tiver praga, a gente vai descascar e vai levar todo esse material que descascou a parede para fora do arraial, para um lugar imundo. Se tiver pedras na parede com sinal de praga, essas pedras devem ser removidas e levadas para um lugar imundo, fora da aldeia. Outra pedra colocada no lugar. Porém, se aquela praga se espalhasse para outros lugares, a Bíblia diz que aquela casa seria uma casa impura, uma casa imunda. Então a casa deveria ser totalmente demolida, e as pedras arrancadas dali e levadas para fora da aldeia, para que não houvesse nenhum tipo de contaminação. Eu quero ler com você, e eu já vou entrar na hermenêutica da coisa. Versículo 43. Se contudo o mofo reaparecer, algumas traduções está a praga e algumas traduções está a lepra, aparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Deixa aí um pouquinho o texto. O que acontece aqui, está sendo usada a palavra mofo, ou praga, ou lepra, como eu te disse, que uma casa assim deveria ser demolida. Voltando para o texto que nós lemos, Jesus está dentro dessa casa, uma casa que outrora poderia ter sido decretada sobre ela demolição, destruição, agora Jesus está fazendo um banquete.
Urânio, o que você quer falar com isso? Porque existe muita expectativa do inferno de que sua casa seja destruída. E agora, entenda a metáfora. Existe muita expectativa do inferno para que a sua casa seja demolida, destruída, que o seu casamento seja destruído. O seu casamento sofre muitos ataques do maligno. Seu casamento sofre muitos ataques, meu irmão, de tantas situações. Mas eu quero insistir com você que o Senhor Jesus está na sua casa. E a casa que era para ser demolida, destruída, é uma casa que serve um banquete ao Senhor. Aleluia. Olha o versículo 48. Olha o versículo 48. Se contudo o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. Eu, como sacerdote dessa casa, profetizo uma casa pura, uma família pura, um casamento puro, e tudo aquilo que o inimigo armou, preparou para destruir sua casa, o seu casamento, para demolir tudo, está fora da sua casa. Sua casa é uma casa de paz, é uma casa de bênção, é uma casa de alegria. Pelo amor de Deus, você recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. Sua casa é uma casa de banquete. Aleluia. E a questão é que Jesus está nessa casa de Simão, que agora eu quero dizer, o curado. E Jesus está reclinado à mesa. Meu irmão, entenda por favor o sentido da mesa. Eu já falei para você de alguns princípios de estudos teológicos, onde na exegese nós temos uma lei chamada lei da primeira citação. E a lei da primeira citação nos ajuda na hermenêutica depois, porque uma palavra, quando ela é citada a primeira vez na Bíblia, ela carrega todo o seu contexto, carrega todo o seu significado durante todo o restante da Bíblia. Bom, a primeira vez que mesa é citado na Bíblia foi quando Deus estava dando instruções a Moisés sobre o tabernáculo. E Deus dando instruções a Moisés sobre o tabernáculo, Deus fala com Moisés: faça uma mesa de madeira de acácia. Meu irmão, Deus dá as dimensões de uma mesa retangular, com 4 pés, exatamente o que a gente usa hoje. E Deus dá essa instrução para Moisés como ele deveria fazer a mesa, organizar a mesa. Sabe para quê? Porque naquela mesa haveria os pães da preposição, ou os pães da presença. Os pães da presença simboliza Jesus. Toda vez que você senta na sua mesa, Jesus se assenta com você. Entenda esse sentido. Nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia está jogado aqui por acaso. Jesus está ali reclinado à mesa. E sabe, aquela mulher vai honrar Jesus ali diante daquela mesa. E você, quando você se assenta, quando você prepara a mesa, quando você põe a mesa, sua família senta. Eu sei que na correria do dia a dia, um está fora, está trabalhando e tal, mas meu irmão, sempre que possível, você precisa arrumar a mesa, sentar-se à mesa, estar na mesa. E mesa, meu irmão, de crente saudável não tem assunto de vida alheia. Mesa de gente saudável não tem assunto de vida alheia. O assunto na mesa é como o Senhor tem nos abençoado. Essa casa que era para ter sido destruída é um banquete, é uma casa de banquete. Essa casa que era para ser uma casa de praga é agora uma casa de banquete, de presença de Jesus. Essa é a sua casa, meu irmão, e eu consigo ver isso aqui, porque muitas vezes o inimigo tentou destruir, decretar imundície, uma casa cheia de pecado, cheia de lepra. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou fazer um banquete aí nessa casa. Eu vou fazer um banquete nessa casa. Aleluia, aleluia. Hoje então nós somos casa espiritual. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, eu vou cear com ele e farei nele morada. Nós somos casa espiritual de Deus. E eu vou ampliar um pouco mais, porque um dia o inimigo pode ter falado, decretado sujeira, impureza, pecado sobre a nossa vida, arrogância, orgulho, vaidade, inveja, quantas outras coisas, manchas que ficaram na nossa vida, coisas que ficaram impuras na nossa vida no decorrer do tempo. Hoje, como casa espiritual, não somos uma casa imunda, somos uma casa abençoada.
abençoada, uma casa pura. Conforme Levítico está escrito que a casa mofada tinha que ser demolida, mas a casa pura tinha que ser restaurada, e nós somos casa restaurada, porque pelo sangue de Jesus não existe mais impureza, nem nada que nos condena. Você está recebendo isso ou não? Em nome de Jesus. Ele vem fazer de você morada. E nós somos muitas vezes, meu irmão, marcados por tragédias, como Simão, o leproso, marcado pela tragédia, mas ali ele está agora curado, para ser testemunho do que Jesus pode fazer. Não somos mais marcados pela tragédia, somos marcados pela presença. Somos marcados pela presença. Nós precisamos honrar a presença. E aqui eu entro no primeiro ponto da mensagem com você. Todo ato de honra é um memorial. Todo ato de honra é um memorial. Toda atitude de honra existe um registro no céu. Toda atitude de honra fica marcado no céu. Jesus falou assim: olha, deixa essa mulher em paz, ela está fazendo uma boa ação para comigo, o que ela fez aqui não vai ser esquecido, vai ser contado em todo mundo. Todas as vezes que você tem um ato, meu irmão, de generosidade, meu irmão, de aliança, de honra, você está recebendo um registro no céu, e Jesus não vai apagar esse registro. Naquele jantar em Betânia, uma mulher que entra ali de forma tão grata, ela entra ali de forma tão grata e derrama tudo aquilo que ela tinha no corpo de Jesus. Ela derramou para ungir o corpo de Jesus. Ela fez isso com honra. Como honra para Ele. Olha só o que está escrito no versículo 12. Põe para mim, por favor, versículo 12. Mateus 26, 12. Ela derramou esse perfume em mim, a fim de preparar o quê? O meu corpo. Ela derramou sobre o corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é o corpo de Cristo hoje? Vou melhorar a pergunta. Quem é o cabeça do corpo? Quem é o corpo? Uau! A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Jesus está falando, essa mulher está derramando com honra o melhor que ela tem sobre o meu corpo, preparando o meu corpo. E eu vou insistir em dizer para você que tudo aquilo que você derrama na igreja, você está derramando sobre o corpo de Jesus. Tudo aquilo que você faz, meu irmão, está ficando um registro no céu, vai ficar registrado no céu. Todas as vezes que você vem como um voluntário e nos ajuda aqui na organização, na limpeza, em deixar tudo preparado, meu irmão, você está derramando no corpo, e isso existe registro no céu. Cada vez que você dedica um tempo para preparar, para dar aula para as crianças, às vezes passa um sábado cortando EVA, cortando papel, cortando cartolina, fazendo xerox, para que essas crianças tenham um bom ensino, e isso está tendo registro no céu. Cada vez que você se prepara, cada vez que você prepara com dedicação para vir para o culto, para celebrar, há um registro no céu. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente liga no automático, irmãos. A gente liga no automático. O nosso cérebro, ele precisa trabalhar na economia de energia. Então, aquilo que você vai pensando todo dia e fazendo, você já vai fazendo no automático. Alguma mulher aqui já saiu de casa logo após o almoço, ou antes um pouco, e pensou assim: será que eu desliguei o fogo? Algum homem já saiu do carro, fechou o carro e estava indo, quando veio, voltou: será que eu fechei o carro? E apertou umas 4 vezes. Quem? Deixa eu ver aqui. Porque nós estamos no automático, são coisas que nós fazemos no automático. Você ia dirigir antes, você precisa ligar o carro, aí você põe lá, agora no D, né, tal, solta o freio de mão, agora eu vou dirigir e tal. Você faz isso tudo no automático. Você não precisa pensar, eu vou pôr ré agora, eu vou dar ré agora. Você põe lá R e pá, e dá ré e acabou. Agora, qual que é o problema de tudo isso?
que em todos os momentos o nosso cérebro vai nos colocar no automático, e a gente tem uma tendência de chegar num domingo, e a gente fala assim, eu vou para a igreja, e a gente simplesmente entrar aqui, ouvir boas músicas, ouvir uma palavra, a gente participar desse momento, encontrar amigos e irmãos, e nada acontecer na nossa vida. Eu quero dizer para você, que tudo aquilo que a gente faz por fazer, não existe honra. Quando você vem de fato para adorar o Senhor, meu irmão, você simplesmente se derrama, você simplesmente se entrega, e é isso honrar a presença. A presença só permanece, meu irmão, onde existe honra. A palavra honra, do hebraico, kabed, significa peso da autoridade. Peso da autoridade. No grego significa reverência, significa admiração, mas eu quero que você entenda que kabed, e daí vem uma outra palavra, kabod, ou kavod, que significa o peso da glória, o peso da presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se a presença de Deus vier, e a gente sempre estiver distraído, a gente sempre estiver preocupado com as notificações que chegam no celular, a gente sempre ficar preocupado com quem está do nosso lado, quem não está do nosso lado, quem veio e quem não veio, qual que é o sapato da irmã, qual foi a escova depressiva que ela fez, qual foi a demonização facial que ela fez ou onde, sabe, se a gente sempre estiver preocupado com alguma coisa, a gente está sempre fazendo por fazer, e isso não existe honra. Deixa eu falar uma coisa para você, a presença de Deus está em todo lugar, sim ou não? Um dos atributos de Deus é a onipresença. Então Ele está aqui, Ele está na rua. Na verdade, não é Deus que está aqui, é aqui que está em Deus. Deus não está no universo, o universo está em Deus. Deus é tudo, Deus está em todo lugar. Ele preenche todos os lugares, tudo está em Deus. Agora entenda uma coisa, que mesmo a presença dEle estando aqui, pode ser que a gente seja tentado a não honrar a presença. Então a gente está só cantando, a gente está só olhando o relógio, ver que horas que vai acabar a música, que horas vai acabar a palavra, até que hora que esse gordinho vai ficar falando, e a gente vai passando o tempo e fazendo automático. Eu tenho que ir lá arrumar a cadeira, eu tenho que ir lá e tirar a música, e fazer música, e eu tenho que ir lá limpar, eu tenho que preparar a aula, e a gente vai ligando no automático. Meu irmão, isso não é honra. Honra é quando você vem preparado para servir ao Senhor, quando você vem entendendo que tudo aquilo que você faz para Deus, existe um registro no céu, existe um memorial, porque quando você faz por fazer, você sabota o sobrenatural. Todas as vezes que você faz alguma coisa por fazer, você sabota o sobrenatural. Então nós precisamos fazer com honra, porque tudo aquilo que a gente faz, meu irmão, todo ato de entrega no altar, você está derramando sobre o corpo de Cristo, e quando você está derramando sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, você está fazendo isso para a memória dele, você está fazendo isso para uma memória no céu. Quantos me entenderam? Digo amém. Fala comigo assim, eu não quero sabotar o sobrenatural, eu quero agir por fé, com honra, na presença do Senhor. Aleluia. Segunda coisa que eu quero te falar, todo ato de honra é reconhecimento. Todo ato de honra é reconhecimento. Irmão, honra não é uma coisa que o mundo está acostumado. Na verdade, o mundo está muito mais acostumado com desonra do que com honra. Mas nós precisamos ser diferentes. Mesmo diante de afronta, mesmo diante de conflito. Deixa eu ler de novo aqui com você o versículo 8 e 9, Mateus 26, versículo 8 e 9, para você perceber algo poderoso aqui. Todo ato de honra é um reconhecimento, é reconhecer a presença. Quando ela derramou no corpo de Jesus, honrando Jesus, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Perceba, indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Eles ficaram indignados com a entrega daquela mulher.
Eles ficaram indignados e falando: para que esse desperdício, para que derramar esse perfume? E você vai perceber que muitas vezes tudo que você faz para Deus, sempre vai ter alguém para te dizer: vai na igreja de novo. Olha aí, sinto Deus me usando. Para que vai na igreja de novo? Você vai lá de novo. Já foi semana passada, já foi quarta-feira. Para que você vai lá de novo? Tem reunião, não sei o quê. Para que isso? Para que esse desperdício? Meu irmão, preste atenção, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Por favor, olha para mim, põe amor nas minhas palavras. Toda inveja vem disfarçada em críticas. Para que esse desperdício? Para que fazer isso? Será que eles não poderiam estar no lugar dela aos pés de Jesus? Mas não estavam. A palavra inveja está ligado no hebraico a palavra zelo. Por isso, quando algumas pessoas eram chamados de zelote, Simão o zelote, Judas o zelote, inclusive Judas Iscariotes era um zelote. Judas Iscariotes não era o sobrenome dele. Iscar, homem, Odes, adaga, faca, espada. Ele era o homem da espada. Ele era aquele revolucionário, ele era dos zelotes, ou seja, ele trabalhava com zelo para tentar vir e colocar ordem na casa. Então, por que a palavra inveja está ligada à crítica, a zelo? Porque todo mundo que vem criticar você, ou vem te criticar por alguma coisa, na verdade, ela está dizendo que ela está fazendo por zelo. Então ela quer chamar a sua atenção e está achando que está fazendo por zelo, mas na verdade ela queria estar aonde você está. Ela queria fazer o que você faz. Ela queria estar onde você está. Ela queria ser o que você é. Então ela diz que é zelo, é só uma crítica construtiva. Ah, fedor. Toda atitude de inveja vem escondida por críticas, onde a pessoa, dizendo que sem querer, que não quer, te ataca as suas intenções, ataca a sua integridade, ataca seu posicionamento, porque ela está dizendo que tem zelo pela casa do Senhor. É por isso que Judas entregou Jesus. Sabe por que ele entregou Jesus? É porque só ele era mau, ele estava cumprindo um propósito? Não, ele queria um Jesus revolucionário, que arrancasse a espada. Ele era o homem da adaga, ele era o homem da espada, ele queria revolução. Ele queria briga, ele queria luta. E aí Jesus, ao invés de entrar num cavalo branco em Jerusalém quebrando tudo, Jesus entra num jumentinho. Ao invés de Jesus chegar e falar assim: aquele que bater na sua face, você devolve, pega a espada e corta a orelha. Jesus diz assim: se alguém bater na sua face, dá também a outra. Uau! Se alguém te injuriar, te perseguir, e for por amor do meu nome, fique tranquilo, essa pessoa já vai receber a recompensa dela, mas você também já recebeu a sua, aleluia. Fiquem alegres quando vos injuriarem, vos perseguirem, porque os discípulos estão aqui, são discípulos que andam com Jesus. São discípulos que andam com Jesus, mas estão dizendo: para que esse desperdício, para que fazer isso? Eu vou falar um negócio aqui que eu não aguento segurar isso. Porque esse texto aqui também é citado em João capítulo 12. E lá em João capítulo 12, João, meu irmão, João é o discípulo mais dedo duro que tem. João, ele conta quem que são as pessoas, ele dá nome. Lá ele fala assim: e o Judas disse assim: para que esse desperdício? Poderia ser vendido e dado aos pobres. Sabe por quê? Porque Judas era o tesoureiro, era quem tinha a bolsa de dinheiro. Aí o que ele estava querendo? Derrama no pé de Jesus, eu não posso tocar. Agora, se vem para minha bolsa, eu consigo tocar. O inimigo nunca vai conseguir tocar aquilo que você derrama nos pés de Jesus. Algumas coisas que essa mulher está fazendo, ela está honrando o que ela primeiro recebeu. Preste atenção, Jesus nunca vai aceitar de você algo que primeiro não foi Ele que te deu. Essa mulher está derramando um perfume. Eu não estou falando simplesmente sobre preço, estou falando sobre valor. Ela derrama algo que era tão significativo. Você imagina um ano do seu trabalho. Eu insisto que eu não estou falando sobre preço, eu estou falando sobre valor.
Ela está entregando algo significativo, derramando aos pés de Jesus. O seu tempo é o que você tem de mais valor nessa vida. Mas o que ela está fazendo? Ela está reconhecendo que primeiro o Senhor deu para ela. Meu irmão, primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele fez por nós. Eu não sei se você estava aqui quarta-feira passada, mas nós estávamos falando sobre Isaac. Deus prometeu Isaac para Abraão, sim ou não? Deus fez uma promessa: eu vou te dar um filho que vai ser uma descendência numerosa. E depois lá na frente, em 22, Gênesis 22, Deus fala com Abraão: eu quero agora Isaac, eu quero seu filho, o seu único filho a quem ama. Eu estava falando exatamente disso. Deus faz uma promessa para te abençoar, para que depois você tenha algo para oferecer a Ele em aliança. Ele nunca vai te pedir o que Ele não tenha te dado antes. Então essa mulher está honrando o que primeiro ela recebeu. Segunda coisa que ela está honrando, ela está profetizando, ela está, meu irmão, honrando quem Jesus é. Lá em Lucas 7, como eu te falei que era a casa de um outro Simão, um fariseu, a Bíblia diz que essa mulher está lá, e ele pensando assim, se ele soubesse quem é essa mulher, que é pecadora, que é prostituta, diferente dessa mulher aqui, Maria, irmã de Lázaro, lá de Betânia, aquela outra lá, a Maria, a pecadora, outra mulher, outro Simão, outro lugar, provavelmente em Cafarnaum, então não é a mesma coisa. Mas Jesus fala assim: olha, eu entrei aqui e você não me deu ósculo. Ósculo era um beijo no rosto. Eu entrei aqui e você não me beijou. Eu entrei aqui e você não ungiu minha cabeça. Ele punha às vezes o dedo num óleo perfumado com mirra ou qualquer outro tipo de aroma e ungia a cabeça da pessoa para que a pessoa entrasse perfumada naquela casa. Você lembra que não existia axé, né? Jesus falou: se eu entrei, você não me deu água para os pés. Ou seja, eles andavam com uma espécie de sandália de couro, feita de couro de camelo, provavelmente, couro de animais, couro de antílopes. E eles tiravam aquela sandália, imagina no deserto, empoeirado, meu irmão, e eles precisavam lavar os pés para ir para a mesa. Jesus falou: se eu entrei aqui, você não me beijou. Essa mulher não para de me beijar os pés. Eu entrei aqui e você não me deu uma unção sobre a minha cabeça. Essa mulher derramou tudo que ela tinha nos meus pés. Eu entrei aqui, você não me deu água para os pés. Contudo, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Meu irmão, ou seja, nós corremos o risco de receber Jesus, mas não receber com honra. Você precisa entender que tudo que Deus te pede tem que ser através da honra. Honrar a presença. Ela também está profetizando o que Jesus ainda faria. Jesus falou: ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ou seja, o fato mais importante do cristianismo é a morte de Cristo, a morte do Cordeiro Pascal, a morte do Cordeiro que levou sobre ele os nossos pecados. E essa mulher está profetizando, ungindo o corpo dele para esse ato tão importante de remissão de pecado. Ou seja, ela está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem dado tudo que eu preciso. Eu reconheço que o Senhor tem sido tudo em minha vida, e eu reconheço que o Senhor ainda fará o extraordinário na minha vida. Tem alguém para profetizar isso sobre si mesmo? Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor tem me dado tudo que eu preciso. Eu reconheço tudo que o Senhor tem sido em minha vida, e eu reconheço tudo que o Senhor ainda fará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Terceiro e último, todo ato de honra te conecta com o seu futuro. Todo ato de honra te conecta com o seu futuro. Meu irmão, essa mulher surpreende a todos. O que fez com que essa atitude dela ligasse ela com o futuro que ela tinha. Ela estava com a memória registrada no céu agora. Todo mundo, o mundo inteiro, conta a história dessa mulher. Ela quebra os protocolos e as convenções daquela época. Era uma reunião de homens, e ela acessou aquela casa. As mulheres comiam separados.
E Jesus está ali com Simão, com os discípulos, com aqueles homens, numa reunião de homens, e aquela mulher simplesmente entra, porque ela falou assim: eu preciso honrar a presença, Jesus está aqui nessa casa, eu quero honrar essa presença, Ele está na minha cidade, Ele está em Betânia, eu não sei quando Ele vai voltar, eu não sei quando Ele vai vir aqui de novo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, preste atenção muito nisso aqui, ó. Esse momento aqui era 2 dias antes da Páscoa, ou seja, depois daqui Jesus já segue para Jerusalém para ser morto. Aquela era a única e a última oportunidade que ela teria de fazer aquilo. Não teria mais como. Ela acessa aquele momento, por quê? Porque a partir dali Jesus não voltaria, não estaria mais disponível a atender pessoas, mas ela simplesmente usa essa oportunidade e entrega com honra tudo aquilo que ela preparou durante 1 ano, ou mais de 1 ano talvez, tudo aquilo que ela preparou, ela derrama, e meu irmão, isso conectou ela com o futuro dela. Quantos estão me entendendo aqui? Diz amém. Toda atitude, meu irmão, de honra te conecta com o seu futuro. Quando você faz as coisas com honra, as coisas são preparadas. Se você lê Levítico, tem gente que tem dificuldade em ler Levítico por causa de sacrifício de animais, por causa de tudo isso, mas Levítico é um livro muito fácil quando você entende o que Jesus fez. Quando você vai ler sobre a morte de um cordeiro, onde ia fazer o card, ou seja, a degola do animal, um animal que não poderia ser estrangulado, que não poderia ter nenhum osso quebrado, que tinha que ser puro, que tinha que ser perfeito. Você olha para Jesus, Jesus é o cordeiro perfeito, que pagou o preço dos nossos pecados, foi o último sacrifício vivo, não precisa mais de sacrifício de animais. Quando você vai ler Levítico, existiam regras, leis, rituais e cerimoniais. Olha, quando você for levar o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro tem que ser um macho de 1 ano, branco, sabe, sem nenhum tipo de mancha, não pode ter nenhum pelo de outra cor. O cordeiro deve ser sem machucado, sem ferida, sem nenhum tipo de parasita. E aí as pessoas, quando iam levar aquele cordeiro para o sacrifício, elas guardavam o cordeiro dentro de casa, por 14 dias dentro de casa, meu irmão, para que ele fosse cuidado ali, para que fosse levado algo preparado para o Senhor. Quando Deus fala sobre as leis dos levitas, fala como que os levitas se preparavam, como que eles tinham que se preparar, se vestir para poder ir cultuar a Deus. Quando fala do sacerdote, o sacerdote tinha que ir vestido de linho puro, e não de calça jeans e camiseta, aleluia. Havia um preparo, era algo que era preparado. Você nunca vai ver um culto, você nunca vai ver uma celebração, você nunca vai ver nada que fosse feito para Deus, que era feito no de repente, que era feito no agora, que as pessoas, o sacerdote, o levita ia fazer culto, ele ia correndo, tomava banho correndo, vestia a roupa correndo, aí não é essa roupa, ele tira, põe outra, vai lá no espelho, passa o rímel, né, aí descola os cílios e tal, e arruma aquela sobrancelha da Nike. Ai, meu Deus. Oh my God. Excuse me. E arruma a sobrancelha, e vai, e arruma, e põe a roupa, e tal, e vai correndo, vamos chegar logo, você não tem lugar para parar perto da igreja, tem que parar lá na Vila Rubens, vamos correndo, tudo correndo, aí a gente chega aqui correndo, respondendo no WhatsApp, olhando notificação, vendo tudo. Meu irmão, isso não é honra, pelo amor de Deus. Honra é quando você prepara, hoje é o dia de eu cultuar o Senhor, de eu celebrar o Senhor. O seu dia já começa na mesa da sua casa, reclinada à mesa, com honra, com a sua família. Você se prepara, toma banho antes, coloca a sua roupa, passa o seu perfume, por favor, o desodorante, você vai levantar a mão para adorar, se arrume, vem preparado, chega aqui com honra, comece a adorar e fala: Senhor, eu sei que a sua presença está aqui, meu irmão. E essa honra, kabed, significa o peso da autoridade, o peso da presença, e a presença só vai se manifestar aqui se tiver honra. Se não tiver honra, a presença não se manifesta. Você pode ter experiência de ir
muitos lugares onde o Senhor é celebrado, mas não é honrado. A presença dele está ali, mas não se manifesta, porque não existe honra. Mas onde existe honra, ele se manifesta com curas, sinais, milagres, maravilhas. Ele quebra corrente, ele quebra prisões, ele quebra cativeiros. Honra, honra, honra. Mas muitas vezes nós estamos sempre olhando para a promessa. Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Toda promessa é fundamentada em um princípio de honra. Nós queremos promessas manifestas na nossa vida, sim ou não? Eu quero. Só que tem uma coisa, toda promessa, ela é fundamentada, ela é baseada em princípios de honra. Quer ver? Qual é o primeiro mandamento que tem uma promessa? Honra teu pai e tua mãe, certo? Princípio, base, honrar o teu pai e tua mãe. Qual que é a promessa? Se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. Todas as vezes que existiu uma promessa, existe também um fundamento principal, um fundamento, um princípio de honra que precisa ser celebrado. Provérbios 3, 9 e 10, tem que dar esse exemplo para você. A Bíblia faz uma promessa, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, onde fala assim, que nós seremos prósperos, os nossos celeiros transbordarão, os nossos lagares transbordarão de vinho novo, aleluia. Quem quer essa bênção aí? Mas antes está escrito, honra ao Senhor teu Deus com todas as suas primícias. Sempre que existe uma promessa, existe um fundamento de honra, existe um princípio de honra que precisa ser estabelecido. Então, quando nós queremos que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida, nós temos que perceber se estamos cumprindo o princípio da honra. Quem está me entendendo aqui diz amém. Mas como que eu posso prolongar a minha vida na face dessa terra, se eu não consigo honrar pai e mãe? Às vezes a gente vê filhos querendo cantar de galo no terreno do pai, e às vezes o pai é apático, querendo evitar fadiga, não fala nada. É filha querendo mandar na mãe, falar para a mãe como que a gente quer falar. Meu irmão, é muito galizé cantando de galo. Sabe o que tem que fazer? Uai. Sabe, se a gente estiver sempre quebrando o princípio, meu irmão, presta atenção numa coisa que eu aprendi e quero te ensinar. Todo princípio que você quebra, o princípio te quebra. Todo princípio que você honra, você prospera. Princípios. Agora, por último, deixa eu ler com você o versículo 13, a gente vai encerrar aqui. Versículo 13. Se você andar com honra, sua história ficará marcada na história de Jesus. Olha aqui, eu lhes garanto. O bom é que cada hora nós estamos numa versão. Vocês viram que daí vocês vão confirmando mesmo que as palavras. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela o quê? Se lembrarão. Sabe o que Jesus está falando? Olha para esse versículo. Sabe o que ele está dizendo? Essa atitude da mulher conectou ela tão profundo com o futuro dela, que onde a minha história se for contada, vai ser contada a história dessa mulher. O princípio da honra misturou a história dela com a história de Jesus. Você não pegou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a atitude dessa mulher fez com que onde a minha história for contada, vão contar a história dessa mulher também. Não tem mais como separar isso. A história dela está unida à minha história. Eu vou melhorar para você. Seja uma pessoa tão honrada, uma pessoa tão honrosa, uma pessoa de tão princípio, que quando as pessoas falarem de você, vão falar também de Jesus.
Eu vou falar aqui para esse lado aqui. Seja uma pessoa tão honrosa, uma pessoa tão honrada, uma pessoa de tão bom caráter, que quando alguém for contar a sua história, quando alguém for falar de você, vão dizer: mas eu sei que o Senhor é com ele, eu sei que o Senhor é com ela, eu sei que Jesus é com essa pessoa. Aleluia, aleluia. Como você é como pessoa no seu trabalho, quando alguém fala de você, será que a pessoa fala assim: poxa, cara, tem um brilho essa pessoa? Se a pessoa for de Deus, vai falar assim: poxa, eu vejo o Espírito Santo nessa pessoa. Se a pessoa for maconheira, vai falar assim: que energia boa que essa pessoa tem, né? Tem os assuntos, né? Agora, será que quando falam da gente, quando a sua vizinha, eu não sei se eu falo, quando a sua vizinha encontrar com a amiga dela, ela vai falar: miga, deixa eu falar para você da minha vizinha Joquebede. Joquebede não tem perigo de eu ser, né, pessoal aqui. Quer ver que tem uma Joquebede aqui? Deixa eu falar para você da Joquebede. O que tem a Joquebede? Satanás. Ela varre a sujeira dela e larga em frente o meu portão. Ela joga água na rua e joga a poeira, vai todo para o meu passeio. Ela sai lá da casa dela e vem pôr o lixo em frente à minha casa. Satanás. Ou será que alguém que vai falar de você vai falar assim: cara, que pessoa ímpar, que pessoa proparoxítona, que pessoa metamórfica, sabe? Que pessoa extraordinária, que pessoa é essa, cara? Eu vejo Deus, né? Sabe o que Jesus está falando aqui? Aonde no mundo falarem dessa pessoa, vão falar de mim também, e onde falarem de mim, vão falar dessa mulher também. Meu irmão, que você seja tão honrado, que a sua história misture com a história de Jesus, que quando alguém estiver falando de Jesus, quando alguém estiver pensando em procurar uma igreja, ela lembre da sua, quando alguém estiver procurando Jesus, ela lembre do seu nome, quando alguém quiser uma oração, que ela se lembre de você. Por quê? Porque sua história está misturada com a história de Jesus, não tem como separar. O inimigo vai lutar para colocar lepra em você, o inimigo vai lutar para te tirar da mesa, o inimigo vai criticar e jogar você no chão, mas sua história está misturada com a história de Jesus, e a história de Jesus misturada com a sua história. Então seja essa pessoa, meu irmão, cristã, de honra, de princípios, de valores, que não negocia esses princípios, mas vive uma vida, meu irmão, de excelência. Aleluia, uma vida de excelência, uma vida de excelência, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é difícil minha história ser contada com a história de Jesus, que tem gente que me critica. Eu já falei sobre isso hoje. A inveja é disfarçada na crítica. Sempre vai ter, sempre vão ter os zelotes, sempre vão ter aqueles que vão falar em nome do zelo. Não se preocupe com isso. Falaram para aquela mulher: ela está desperdiçando, sabe o que Jesus fez, diante da atitude de honra dela? Jesus falou assim: ó, não perturbe essa mulher, ela está fazendo para mim. Sabe quem defendeu aquela mulher? Jesus. Sabe quem justificou aquela mulher? Jesus. Sabe o que a gente faz diante da crítica? A gente quer se justificar. A gente quer se justificar. A gente quer ligar para a pessoa, a gente quer: por que você fez isso? Por que você falou isso? Por que você não sei o quê? Meu irmão, quem te justifica é Deus. Está na Bíblia, está na palavra. Essa mulher fez uma ação para Jesus e tinha gente criticando ela na presença de Jesus. Você acha que não vão criticar você? Mas o que você tem que fazer? Continuar derramando, entregando o seu melhor. Quando você estiver com alguém, você exale Jesus. A Bíblia, o apóstolo Paulo nos chama para exalar o bom perfume de Cristo. Eu acho isso extraordinário. É quando a nossa história está misturada com a história de Jesus. Alguém vai olhar para você e vai falar: cara, que pessoa de Deus,
Que homem de caráter, que chefe abençoado, que chefe de caráter. Meu Deus, que funcionário de valor, que funcionário de princípios. Funcionário que cuida da família, que não trai a esposa. Meu irmão, se você tiver amizade com quem adultera, corta essa amizade, isso vai destruir a sua santidade. Eu estou falando sério com você. Eu estou falando, meu irmão, simplesmente querendo te preservar. Se você faz negócio, se você negocia, se você tem amizade com quem é adúltero, sai fora dessa pessoa. Essa pessoa vai puxar você para a ruína, para o abismo. Se relacione com pessoas de caráter. Fala oi para todo mundo. Fala oi para todo mundo. Oi, bom. Mas relacionamento com pessoas de honra. Relacionamento com pessoas de honra. Pessoas de valor. Você olha, essa pessoa fala, ela cumpre. Ela fala que é 10 horas, é 10 horas. Ela fala que é domingo, é domingo. Ela fala que vai, ela vai. Aleluia, Senhor Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Ajuda-nos a ser pessoas de honra, Senhor, porque a honra nos conecta com o céu, Pai. Ajuda-nos, Pai, a vir, Senhor, para cultuar o Senhor com reverência, com temor, Pai, com honra, Senhor, e não simplesmente para cumprir um protocolo, não simplesmente para participar de um evento ou de um show, mas que possamos perceber Sua presença, Senhor, neste lugar, que possamos, Senhor, perceber a Tua presença e temer essa presença e celebrar essa presença e honrar essa presença. Estamos diante da presença do Senhor, Pai. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, a realmente reverenciar essa presença, adorar a Tua presença, Senhor, adorar, Pai, a Tua santidade. Que possamos ser mesmo, Papai, essas pessoas de honra, cristãos de honra, Pai, que não negociam princípios, que não negociam valores, que não negociam, Pai, caráter. Pois tantas vezes, Senhor, nós vemos a contaminação do mundo e a gente acha que não tem como não participar, a gente acha que não tem como, Senhor, não se envolver, mas, Senhor, que possamos nos manter longe, Pai, disso, Pai, nos manter longe de tudo aquilo que quebra princípios, Pai, porque quando quebramos princípio, o princípio nos quebra. Quando não lidamos com honra, Senhor, nós estamos sabotando o sobrenatural, estamos abortando o sobrenatural, e muitas vezes, Pai, temos projetos natimortos, Pai, porque não lidamos com honra. São projetos natimortos, Senhor, porque não temos reverência. Mas, Pai, que o nosso coração entre em temor, Senhor, em Tua presença, que ao andarmos pela rua dessa cidade, no trabalho ou onde for, possamos saber, Senhor, que a nossa história está misturada com a Sua história, Pai. Que quando as pessoas falarem de nós, Senhor, elas precisam ver o Senhor em nossa vida. Assim como essa mulher, o Senhor disse que onde a sua história fosse contada, também se contaria a história dessa mulher. Pai, que seja assim, Pai, que a nossa história esteja misturada com a história do Senhor, ao ponto das pessoas, ao falarem do Senhor, nos tenha como exemplo, Pai. Que possamos ser, Papai, essas pessoas de honra, princípios e valores, que honram a Tua presença, que honram o Teu nome através de atitude, não simplesmente de palavras. Não queremos ser como os fariseus, Senhor, os religiosos, que Te honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Quantos religiosos hoje, Pai, Te honram, Senhor, com os lábios, mas os corações, Pai, estão longe. Fariseus, religiosos, mas nós queremos ser, Senhor, Teus filhos, aqueles, Pai, que entendem que não são fortes, Senhor, são fracos, que não são, Senhor, extraordinários, mas dependentes do Senhor. Que possamos ser aqueles, Senhor, que não se acham, Pai, o bastante, mas que sabem, Senhor, que o Senhor é tudo em todos. Então, Pai, que possamos ser pessoas de honra, Pai.
pessoas de honra, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família. Que nossa esposa, quando olhar para nós, veja um homem íntegro, um homem de honra. Quando olharmos para nossa esposa, que possamos ver uma mulher de honra, Pai, de valores, de princípios. Que possamos, Senhor, realmente, Pai, contar a sua história através das nossas atitudes. Que a nossa história hoje, Pai, tenha como uma dessa mulher, Pai, uma conexão com o céu, uma conexão com o céu. Que esses princípios de honra nos conectem com o céu, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus, glorifique o nome dele.